Amados irmãos e irmãs, meu nome é Neurailton Lima, sou membro de aliança da comunidade Nova Vida, consagrado há aproximadamente 1 ano e meio, consagrei em outubro de 2018, né? Estou aí na caminhada, já vai fazer 2 anos, e hoje vamos refletir um pouquinho aqui sobre o senhorio de Jesus. Então, antes de iniciar sobre o nosso tema de hoje, nós vamos invocar, pedir a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, é de fundamental importância clamarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, que é o Paráclito prometido por Jesus antes de subir ao céu, Ele deixou para nós como herança o Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos ilumina, o Espírito Santo que direciona o nosso entendimento, o Espírito Santo que nos dá a graça de ouvir, de acolher e de entender a vontade de Deus em nossa vida. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho e pedir pelo Espírito Santo. Pedir pela presença desse Espírito Santo na sua vida agora. Entregar a sua realidade, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, todo o seu contexto. Peça agora que o Espírito Santo venha com seu fogo abrasador, venha aquecer, venha abrasar o seu coração. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida. Venha, Espírito Santo de Deus, com seu fogo incendiar a nossa alma. Venha reavivar em nós o amor. Venha reavivar em nós, Espírito Santo, o desejo da oração, o desejo da intimidade com o nosso Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, te entrego todas as realidades pelas quais estou passando. Te entrego, Espírito Santo de Deus, agora todos os medos, todas as incertezas, todas as inseguranças que estamos vivendo nesse cenário atual. E te peço, Espírito Santo, que venha renovar e reavivar a fé e a esperança. Venha reavivar em meu coração, em nosso coração, a confiança plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Venha, Espírito Santo de Deus, reavivar, fazer-nos homens e mulheres novas, cheios da graça, cheios de esperança, cheios de confiança. Venha, Espírito Santo de Deus, trazer ao nosso coração a certeza da presença do amor de Deus em nossa vida, que não nos desampara em momento algum. Que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de turbulência, em que ouvimos tantas notícias ruins, em que vemos tantas coisas ruins acontecendo em nossa volta, que a nossa sensação é de angústia, é de desespero. O Espírito Santo pode vir acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, tranquilizar o nosso espírito e nos direcionar para aquele que é o Senhor da nossa vida, para aquele que nos dá a graça, da confiança e do amor sublime, o amor que tudo supera, a fé que tudo pode superar na presença desse Espírito Santo. Por isso, vinde, Espírito Santo. Entregue a sua vida ao Espírito Santo. Clame por Ele. Clame sobre a sua realidade. Clame sobre aquilo que você está passando hoje, sobre a sua casa, sobre a sua família. Venha, Espírito Santo, com seu fogo abrasador. Vinde aquecer, vinde abrasar os nossos corações. Vinde reavivar a fé. Venha, Espírito Santo. Ilumina a nossa vida, ilumina o nosso entendimento, Espírito Santo, para que possamos, diante de tudo isso, tirarmos proveito, tirarmos algo bom, sairmos dessa situação mais amadurecidos na fé, sairmos dessa situação transformados e mais íntimos e mais próximos da vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. Venha, Espírito Santo de Deus. Vamos meditar um pouquinho a palavra que está em Filipenses 2, versículos 5
capítulo 2, versículos de 5 a 9. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vemos aí nessa passagem relatando um pouquinho de Jesus, esse Deus que se fez homem por nós. Ele sendo de condição divina, humilhou-se e fez homem, fez carne, tornou-se homem igual a nós, para cumprir o propósito de Deus e para nos salvar, nos resgatar da condição de pecado. E nós vemos também nesse texto, ele vai nos finalizar, nos mostrando que esse Jesus que se fez homem, esse Deus que se fez homem por nós, que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele que é o Senhor da nossa vida, Ele que é o Senhor de tudo que passamos, de tudo que vivemos. Então é de fundamental importância, e aqui vem o nosso tema de hoje, né? De onde nós extraímos o nosso tema de hoje, o senhorio de Jesus na nossa vida. E é interessante a gente começar refletindo um pouquinho com relação ao senhorio de Jesus, quando eu coloco que, quando pensarmos um pouquinho, você confia em alguém que não conhece? Você entrega, você confia, confidencia algo importante da sua vida, você conversa com alguém da sua intimidade, com alguém que você não conhece? E aí, nesse aí eu quero pegar um gancho com vocês, que o nosso reconhecimento com o senhorio de Jesus, o nosso reconhecimento em reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, ele vem do nosso conhecimento, ele vem em conhecermos e vem da nossa experiência pessoal com esse Cristo. Ele que nos deixa o exemplo de obediência a Deus. Ele que na sua condição divina não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas se fez homem, se humilhou para seguir aquilo que era o propósito de Deus na sua vida. Então, para que nós possamos seguir esse exemplo desse Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com Ele. Precisamos conhecer, precisamos buscar e fortalecer a nossa relação com Ele a cada dia. E essa confiança, ela nasce de uma relação de entrega. A partir do momento em que estabelecemos uma relação de entrega e de confiança com o Senhor, nós vamos reconhecendo esse senhorio. A partir do momento que estabelecemos uma relação de entrega e confiança com o Espírito Santo, que nós clamamos no início da nossa oração, nós começamos a estabelecer esse vínculo de pessoalidade com a palavra de Deus, o Espírito Santo que vai nos conduzindo e vai nos norteando, e vai nos direcionando, e vai nos fazendo ter essa relação de confiança e de entrega com o Senhor. Vai nos fazendo ter essa relação de confiança e de entrega no reconhecimento do senhorio de Jesus em nossa vida. E aí nós podemos, a partir dessa vivência com o Espírito Santo, nós poderemos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor de tudo que vivemos, de tudo que passamos, que Jesus é o Senhor da nossa família, que Jesus é o Senhor do nosso trabalho,
que Jesus é o Senhor da nossa vocação. Jesus é o Senhor de todas as realidades na qual estamos inseridos. A partir dessa relação de confiança, a partir dessa relação pessoal, da vida de oração e da vivência na palavra, essa palavra que vai nos sendo revelada a cada dia, a cada instante, a cada momento, nós podemos estabelecer esse elo com o Senhor e esse reconhecimento com o senhorio de Jesus. Porque às vezes dizer que Jesus é o Filho de Deus é muito fácil. Isso está na boca dos pagãos e o próprio demônio falou isso na Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma verdade absoluta que até nem o demônio pode negar, que Jesus é o Filho de Deus. Mas dizer que Jesus é o Senhor da minha vida é diferente, porque eu estou tomando posse, eu estou assumindo o senhorio de Jesus na minha vida e tomando a graça de tê-lo ao meu lado, de tê-lo comigo, de ser conduzido e deixar-me ser guiado por ele, pela voz do Espírito Santo. Nós podemos citar algumas experiências na Bíblia de pessoas de homens e mulheres que assumiram esse senhorio de Jesus na vida deles. Em muitos momentos nós vemos alguns dos personagens bíblicos que puderam ter essa experiência pessoal de aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Nós vemos o exemplo dos judeus, O momento em que Jesus foi crucificado, estava lá, Jesus, Rei dos Judeus. Mas isso não significa que os judeus aceitaram Jesus como Rei da sua vida, como Senhor da sua vida. Então, aceitar esse senhorio de Jesus, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, nasce dessa relação pessoal com Jesus. Então, no mesmo instante ali, lembrando desse momento da crucifixão de Jesus, nós temos ali Jesus crucificado em meio a 2 ladrões. Pessoas que cometeram atos terríveis, naquela época, e por isso foram condenados à morte de cruz. E um deles mesmo vai falar no relato bíblico que eles mereciam aquele castigo por tudo que eles tinham feito. E nós vimos ali 2 posturas diferentes naquele momento. Nós vemos ali um ladrão que insulta Jesus e que pergunta e que o questiona: se és mesmo rei, por que não desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós? Então nós vemos aí um homem de um coração cheio de soberba que insulta Jesus, que o insulta e que não o aceita como o Senhor da sua vida. Por outro lado, nós vemos um outro ladrão que, mesmo tendo cometido crimes, que mesmo tendo cometido tantos erros, naquele momento ele vive uma experiência pessoal com Jesus. Naquele momento, minutos antes da sua morte, ele tem a graça de entrar e de reconhecer esse senhorio de Jesus na sua vida. Quando ele, naquele momento, ele corrige o outro e fala que como que ele pode insultar Jesus, que eles mereciam aquele castigo, mas ele era inocente. E aí ele se volta para Jesus e pede misericórdia. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no paraíso. Então aquele outro ladrão, ele reconheceu a santidade de Jesus, porque ali ele não só chamou Jesus de Senhor, mas ele também reconheceu a santidade, a divindade de Jesus ao afirmar que Jesus estaria no paraíso naquele mesmo dia. E pede Jesus que olhe por ele e que lembre dele quando estiver no paraíso. E Jesus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, vira para aquele ladrão e fala para aquele homem que naquele momento tem um coração arrependido ali, clama pela misericórdia do Senhor e fala: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aí 2 pontos importantes. Que por um lado não reconhece o senhorio de Jesus, e outro que por outro lado reconhece o senhorio, aceita Jesus na sua vida e clama por sua misericórdia. Então esse é o exemplo de fé que precisamos trilhar, esse é o exemplo de fé que precisamos seguir. Nós temos ainda outros exemplos, como o do cego Bartimeu, aquele homem cego que vivia ali coberto por um manto sujo, e Jesus vai passando em meio à multidão, e aquele cego grita por Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E
quando esse cego grita, quando esse cego chama por Jesus, Jesus se volta para ele e vem ao auxílio daquele homem que o clamou, que o chamou. Então, o que é que esse cego fez de diferente para que Jesus voltasse? Porque ali nós tínhamos uma multidão que clamava, que gritava, Jesus, Jesus, Jesus. Então Jesus deveria estar ouvindo o nome dele para todos os lados. Mas naquele homem, ele viu algo diferente. Aquele homem o chamou de maneira diferente. Porque quando aquele cego vira, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aquele homem puxou a raiz genealógica de Jesus. E quem era Davi na genealogia de Jesus? Davi era rei. E ao gritar, ao chamar, Jesus, filho de Davi, aquele homem está reconhecendo Jesus como rei, Jesus como Senhor. E Jesus vem e o devolve às vistas. Então ali acontece um milagre a partir de um ato de fé e de confiança. E a resposta de Jesus para aquele homem foi: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então mais uma vez nós vemos aí um ato de entrega, um ato de fé daquele homem que clamou, que confiou, clamou e suplicou por esse Jesus, suplicou por Cristo. Nós temos também em Mateus 8, nos versículos de 7 a 8, o exemplo do centurião que clama para que Jesus cure o seu servo. E Jesus vira para ele e fala: ainda hoje eu irei na tua casa e o curarei. E ele vira para Jesus e fala: não sou digno de que entreis em minha morada, mas se o Senhor disser uma palavra, ele será salvo. Então olha que tamanho exemplo, que tamanho ato de fé. Ato de fé tão grandioso que hoje faz parte da nossa oração na liturgia que celebramos na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E quantas vezes nós temos falado isso, nós temos orado essa oração, rezado essa oração de maneira até mecânica, de maneira até automática e não vivendo. Olha o momento em que esse homem teve uma experiência de fé com Jesus e teve o servo dele curado. Então ali nós vemos mais um ato de fé, de confiança, de entrega. Então, meu irmão, minha irmã, reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida exige de você um ato de entrega. Exige de você, exige de mim, de você, um ato de confiança e de entrega, como esse centurião. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então que possamos, às vezes que tenhamos oportunidade daqui para frente de pensar, de rezar essa oração, que possamos lembrar, que possamos fazê-la como um ato de fé e de entrega, reconhecendo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Porque referir a Jesus como Filho de Deus, referir a Jesus como Rei dos judeus, é muito fácil. Não exige de nós compromisso, porque isso os pagãos fazem, isso os ateus fazem, isso o próprio demônio vai fazer na Bíblia. Jesus, o Filho de Deus. Então, agora referir a Jesus como Senhor, ter um ato de fé, de confiança, de entrega, demonstrar esse ato de fé, de confiança e de entrega a Jesus, isso é muito diferente. Nós vamos ver em Romanos 14, versículos 9, que Jesus morre e retoma a vida para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então nós vamos ver aí mais uma passagem bíblica que mostra Jesus como Senhor. E nós vamos ver em tantas outras passagens bíblicas, em tantos outros momentos, em que os autores bíblicos vêm trazer e vêm relatar Jesus como Senhor. Então nós vemos aqui Jesus que morre, Jesus que se entrega por nós. E aí nós vamos refletir um pouquinho agora sobre essa entrega de Jesus. Então ele que se entrega por nós na cruz, que se dá por nós inteiramente. Ele que, conforme meditado aqui em Filipenses 2, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas assumiu a sua condição de escravo semelhante aos homens, por obediência a Deus, por obediência àquilo que era o projeto de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a imitar Cristo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo,
nesse exemplo de humildade também. E é na humildade, é imitando Cristo com esse exemplo de humildade. Ele que assumiu a condição de homem e pôde ser obediente ao plano de Deus, pôde ser obediente ao projeto de Deus na sua vida. Convida-nos a assumir a nossa condição, assumir a nossa miséria, assumir as nossas dificuldades, assumir os nossos erros, assim como aquele ladrão na cruz pôde assumir os erros dele no último momento, momentos antes da sua morte. Jesus nos convida ainda em vida, convida-nos nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo propício para isso. Então, será que diante de todo esse cenário, de tudo isso que estamos vivendo, é Deus dando mais uma oportunidade para a gente, para nós voltarmos para dentro de nós mesmos, sairmos da nossa soberba? Em muitos momentos, queremos nos encher da sabedoria do mundo, queremos nos encher de ciência, queremos nos encher de razão, e esquecemos de quem é o nosso verdadeiro Deus, esquecemos de onde vem a origem da nossa salvação, esquecemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha que parte mais bonita. Então Jesus mesmo, ele vai se declarar, ele vai dizer: só eu sou caminho, verdade e vida. E muitas vezes nós nos perdemos em tantas coisas. E aí eu vou convidando você, meu irmão, minha irmã, a ir refletindo quais caminhos você tem trilhado na sua vida. Com base no exemplo desses 3 exemplos, desses homens que eu citei aqui, dessas pessoas que eu citei na Bíblia, nos trechos bíblicos. Olha para a sua vida agora e vamos pensando em quais caminhos você tem seguido na vida. Você tem reconhecido que Jesus, esse Deus que se fez homem, que passou pela morte de cruz e ressuscitou, para nos fazer homens e mulheres dignos de pertencer ao reino de Deus, homens e mulheres dignos de pertencer ao projeto salvífico de Deus. Que caminho você tem trilhado na sua vida nesses dias? Esses dias de quarentena, esses dias de pandemia, esses dias em que você está muitas vezes aí tendo a necessidade do distanciamento social. O que é que você tem vivido? Tem se deixado simplesmente entregar pela angústia, pela inquietação? Tem confiado nas mãos dos homens? É claro que nós temos que confiar na ciência, temos. Mas nós temos que confiar antes que Jesus é o Senhor de tudo isso. Jesus é o Senhor de toda essa realidade. É Jesus que realiza. É Deus que faz. É Deus que inspira. Então os cientistas podem vir a ter uma cura para todo esse mal que assola a humanidade hoje. Mas que a nossa confiança não esteja simplesmente no conhecimento humano. Que a nossa confiança e que o nosso clamor, a nossa súplica, venha antes de tudo. Reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. Reconhecer o senhorio de Jesus na nossa casa. Reconhecer o senhorio de Jesus no nosso dia a dia. Pois precisamos, meu irmão, minha irmã, viver essa graça de ter essa intimidade com Jesus. Viver essa graça de caminhar lado a lado com Jesus. A ponto de chegarmos como os discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus ali, no momento de dificuldade, um momento de desilusão, um momento em que o mundo deles tinha caído. Mas eles caminharam, Jesus caminhava ao lado deles, e ao cair da tarde, eles reconheceram Jesus. Então que não seja tarde para mim e para você em reconhecer Jesus na nossa vida, assim como os discípulos de Emaús que reconheceram Jesus ao partir do pão. Que possamos, meu irmão, minha irmã, mesmo que estejamos privados às vezes da presença eucarística de Jesus, de ir à Santa Missa presencialmente, de comungar, mas que possamos viver e reconhecer Jesus na sua palavra, reconhecer Jesus na nossa vida de oração, no nosso dia a dia, na nossa vivência familiar, que possamos ter Jesus como o Senhor da nossa vida e como fonte da nossa esperança, para que não nos percamos, para que não percamos o nosso direcionamento. Então, nesse pensamento, nesse raciocínio, eu já vou te convidando a ir fechando os seus olhos, a ir pensando na sua vida, nessa linha dos discípulos de Emaús, eles que reconheceram Jesus ao partir do pão, eles que caminharam com Jesus ali o dia todo e não conseguiram reconhecê-lo porque estavam com o coração angustiado, estavam com o coração inquieto, estavam presos na sua desgraça, estavam presos naquilo que tinham perdido.
Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido agora a deixar Jesus entrar na sua vida, a deixar Jesus entrar no seu coração, a deixar Jesus entrar na sua casa, a deixar Jesus entrar em tudo aquilo que te inquieta, em tudo aquilo que te tira a paz nesse dia de hoje. Eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a deixar Jesus entrar em todas as realidades em que está vivendo. É o medo de perder o emprego, é o medo do desemprego, é o medo de perder a renda, é o medo de não ter condições do sustento familiar amanhã ou depois. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a buscar essa referência, a buscar essa tranquilidade, a colocar todas essas realidades em que está vivendo no coração de Jesus e reconhecê-lo e tomar posse e confiar que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele que te conduzirá, meu irmão, minha irmã. É Ele que te dará esperança. É Ele que te encherá, que alimentará, que te dará força para superar todas as dificuldades, para superar todos os desafios. Então, que assim como os discípulos de Emaús, você possa dizer comigo: Senhor, é tarde, o sol declina. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Permanece conosco. Permanece conosco, Senhor, porque sem Ti eu não consigo. Sem Ti eu não consigo dar passos, Senhor. Sem Ti eu não consigo caminhar. Sem Ti eu não consigo, Senhor, enxergar além das minhas misérias. Mas contigo eu tudo posso, Senhor. Contigo, Senhor, o meu coração se enche de esperança, se enche de confiança, se enche de alegria. Fica conosco, Senhor. Vai repetindo comigo essa frase, vai repetindo comigo essa oração e vai pedindo que você possa viver essa experiência dessa intimidade com o Senhor nesses dias. Que você possa todos os dias da sua vida, ao levantar, ao deitar, ao passar por um momento difícil, ao passar um momento de dúvida, de dor, que você possa clamar como aqueles discípulos clamaram, como aqueles discípulos que olharam para Jesus, o reconheceram e disseram: fica conosco, Senhor, é tarde, o sol declina. E precisamos da Tua presença. Precisamos que esteja conosco na noite escura, Senhor. Eu não sei qual é a noite escura que você está passando. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Mas que você possa clamar, que você possa se entregar, que você possa confiar no Senhor. É tarde, o sol declina. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fique comigo na minha dificuldade, Senhor. Fica comigo no meu trabalho. Fica comigo na minha casa, meu Jesus. Fique comigo na minha família. Fique conosco, Senhor. Fique conosco, Senhor Jesus, nessa realidade política em que estamos vivendo, de tanta incerteza, de tanta má notícia, de tanta coisa ruim que estamos vendo na televisão. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus, na nossa desesperança, no medo de perder o emprego, no medo de não saber como vai ser o dia de amanhã. Só ouvimos falar em crise econômica, só ouvimos falar em mortes. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Nos tire desse mar de angústia e devolva-nos a esperança. Revigora a nossa fé, revigora o nosso ânimo, revigora a nossa confiança, pois vós sois o Senhor da minha vida. Vós sois o Senhor de tudo que vivo, de tudo que passo, de tudo que penso. Vós sois o Senhor dos meus pensamentos. Vós sois o Senhor dos meus sentimentos. Vós sois o Senhor do meu coração. Vem, Senhor Jesus. Vem guiar, vem conduzir a minha vida. Vem fazer em mim a Tua morada. E que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa frutificar, possa fortalecer o meu coração nesse dia de hoje. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Amém, Jesus.